Alô, alô, gente, tudo bem aí com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Sanai. Para você que é novo no canal, esse canal tá aqui para falar um pouco da realidade da família, da mãe atípica, claro que com base cristã, e a gente traz um pouco também de fundamento em psicanálise. Eu sou a Sanai, muito prazer, eu sou mãe da Vitória, ela tem 9 anos hoje, e ela foi diagnosticada com a paralisia cerebral, o autismo do nível 3 de suporte com deficiência intelectual. Se você se reconhece, se vê de alguma forma em alguma coisa que eu falei, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que toda sexta-feira a gente traz um vídeo com um tema novo. E claro, né, para quem já é do canal, gente, eu adoro estar aqui todas as sextas para rever de alguma forma vocês. Algumas de vocês eu tenho algum contato, inclusive, que me faz muito bem. Então compartilha, que ajuda muito a gente. E hoje eu vou começar o vídeo com um poema sobre ausência. Esse poema é de Carlos Drummond de Andrade, que fala: por muito tempo achei que a ausência era uma falta, e lastimava, ignorante, a falta. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-me branca, pálida, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba de mim. A ausência não é a falta de alguém ou alguma coisa. Essa falta, na verdade, é a realidade que a gente precisa sustentar. São aquelas situações, aqueles momentos em que não depende de nós, não cabe a nós mudarmos. E quando a gente pensa nisso, vem muitas frases na minha cabeça que me faz lembrar quando algumas pessoas dizem: ai, mas se eu morasse em tal lugar, tudo ia ser diferente. Ai, mas se fulano estivesse comigo, eu ia estar bem mais feliz. Ai, se eu soubesse que ia ser a última vez que eu veria tal pessoa, nossa, seria tão diferente, eu teria falado tanta coisa. Nós estamos, de forma inconsciente, sempre atribuindo essa falta, essa ausência a alguém ou alguma coisa, quando na verdade ela é interna, tá em nós mesmos. Ela não vem de fora, ela não é externa. É esse buraco que a gente sente às vezes, esse vazio. Esse poema, ironicamente, o poema é uma arte, mas ele condiz com a psicanálise e também com a palavra. O que é irônico, eu digo que é uma coisa que os três têm em comum. Quando eu digo isso, porque a arte contemporânea hoje não vê muita proximidade com a palavra de Deus, com o nosso meio cristão. Mas esse é um tema em que essas três coisas têm muito em comum. Porque lá em Abacuque 3, versículo 17 e 18 fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não dê frutos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando eu penso que a figueira não floresce, que ela não dá frutos, a gente pensa num cenário que não me parece tão interessante de viver. Mas ainda assim a gente tem que louvar, a gente tem que glorificar. E o que mais é isso se não sustentar a realidade de que muitas vezes a nossa figueira não vai dar frutos. Mas a gente tem que glorificar. Essa talvez seja a nossa falta, que está dentro da gente mesmo. E é dessa falta que vem a ressignificação, o ressignificar. É dessa falta que sai a dor, mas também é dessa falta que sai o propósito. É dessa falta que sai a experiência. Então, se diante dessa falta, desse buraco, desse vazio que precisa ser preenchido, que a gente precisa sustentar da nossa realidade, se não sair uma ressignificação, terá sido em vão, né? De que vai valer? Em Tiago 2, 26, né? Eu vou citando alguns versículos aqui, claro, se você quiser ir lá e ler toda a passagem, que é legal, né? Refletir, pensar, estudar um pouquinho sobre isso, diz: a fé sem obras é morta. Então, de que serve esse buraco, essa ausência, essa falta, essa dor, se não for para a gente aprender com ela, para a gente sustentar, ressignificar e passar adiante? Porque quando a gente passa adiante, a gente já passa da forma modificada, melhorada. Tudo que a gente já passou, tudo que a gente viveu, tudo que a gente superou, a gente pode passar adiante ajudando outra pessoa. E não existe fórmula mágica.
não é legal, não é fácil, é doloroso, é duro. Muitas vezes aí nesse meio, no contratempo, há alguns momentos de revolta, de falhas, mas essa assimilação da realidade é intransferível. Só você mesmo pode fazer por você, ninguém mais faz. Nós temos sim a ajuda de Deus, mas é uma coisa que só cabe a nós. E essa é a dificuldade, né? É admitir que nós precisamos fazer a nossa parte. E é difícil sim fazer a nossa parte. Eu não posso deixar de mencionar aqui a minha falta, o meu vazio, de mostrar a minha vulnerabilidade. Porque não é porque eu estou falando aqui que eu estou muito bem feita, resolvida, feliz da vida, todos os dias e todos nós precisamos de cura. Então, cada vídeo que eu faço sobre cada tema, eu vou estudar, eu vou ler um pouquinho sobre. E a partir do momento que eu falo sobre isso, também gera uma cura para mim. Não é porque eu posso falar, porque eu estou muito bem, porque eu também tenho esse vazio dentro de mim, por vezes, alguns dias mais, alguns dias menos, mas também tenho. E ao contrário do que nós ouvimos muito por aí, essa ausência, esse buraco, não é falta de fé, não é falta de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém em algum lugar. Eu já ouvi bastante. E quase tudo na vida, se você está passando, é falta de Deus, é falta de fé, é castigo. Jó está aí para provar que não, que as provações não são castigo. Nós somos muito especiais para Deus, nós somos únicos para Deus. Porque Jó era o seu melhor servo, você deve conhecer essa história. Ele passou por muitas provações com a autorização de Deus e não foi castigo. O mundo jaz no maligno. Nesse mundo não existe felicidade plena, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. E é por isso mesmo que não é falta de fé, porque quando Deus falou isso, ele já sabia de tudo isso. Quando a gente comete um pecado, quando a gente pede perdão, quando a gente, às vezes nós nem sabemos que estamos pecando de fato, né? Para na hora de orar ali, a gente precisa também, Deus, se eu estiver errando e eu não estiver vendo, me mostra onde eu estou errando. Porque ele sabia de tudo isso. Não existe felicidade plena. E esse buraco que a gente sente não é só por ser mãe atípica. Qualquer ser humano, qualquer indivíduo, todo e qualquer, sente essa ausência. Mas essa ausência faz parte de quem nós somos. Essa ausência vem de dentro, é nosso. E não quer dizer que você ou eu somos piores ou menores, inferiores, por ter esse vazio. Esse vazio faz falta de todo indivíduo, saiba disso. Não é falta de fé. Mas o que a gente precisa pedir muito e com muita sabedoria é que a gente comece a conviver com essa falta, com esse vazio, para que a gente não transfira isso que parece um buraco, às vezes, essa lacuna, em coisas, em pessoas, porque isso é nosso. Então a gente precisa olhar para dentro, para a gente mesmo, e quando vier aqueles pensamentos ali, né, nos nossos momentos de viagem, ai, mas eu ia ser bem mais feliz em tal lugar, ai, se eu tivesse casado com fulano e não ciclano, ai, mas se minha filha fosse normal, assim, essa ausência que existe dentro de você, dentro de mim, não cabe a ninguém, e talvez se sua vida fosse diferente, esse buraco talvez seria maior, a gente não sabe. Mas o que eu sei é que a gente tem que ter sede de melhora, sede de aceitação, sede de esperança, de crescimento, de tudo que vem para agregar a nossa vida. Isso nunca vai cobrir a nossa ausência, mas vai fazer com que a gente aprenda a conviver com essa ausência dentro da gente. Por mais impossível que pareça, a gente precisa ressignificar, diria Deus na palavra, nós precisamos sustentar essa realidade, diria Freud na psicanálise, nós precisamos inventar coisas alegres e dançar para aceitar essa falta, diria a arte, o poema de Carlos Drummond de Andrade. De alguma forma nós precisamos aprender a conviver, porque isso faz parte de quem nós somos. Então, aprender a conviver com nós mesmos, com as nossas falhas, com as coisas que nós não gostamos na gente, que nós não gostamos ao redor, de repente, mas é algo que não está ao nosso alcance. Então, pensa,
reflete sobre isso, sobre qual é o seu vazio. Eu penso muito sobre o meu vazio quando eu penso de como seria, se, né? Quando a gente fica brincando de e se a minha vida fosse assim, e se a minha vida tivesse acontecido isso. Acho válido, acho bem válido a gente refletir ao contrário, fazer esse mesmo processo ao contrário. E se, né, a minha vida fosse dessa forma, talvez fosse o efeito borboleta. Não sei de que época você é. O Efeito Borboleta é um filme, acredito eu, dos anos 90. Se você não assistiu, já fica a dica, porque ele é muito interessante. É bem interessante e tem muito a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Efeito Borboleta. Um filme com Ashton Kutcher? Ashton Kutcher. É Ashton Kutcher. Né? Tem 2 também. Ah, é verdade. O Efeito Borboleta 1. O 2 não é tão bom assim. Não assistiu um. Se você não assistiu, não conhece ainda. A mensagem que eu tenho para hoje é essa. E até sexta-feira que vem, final de semana abençoado para nós. Independente do que você está passando, saiba que o Espírito Santo está aí com você, do seu lado. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Aos pouquinhos a gente chega lá. Um beijo.